que acontece se eu for pego treinando com meu namorado, com meu pai, com meu irmão, seja lá com quem for? Essa dúvida chove na nossa caixa de e-mail, rede social, em tudo quanto é lugar. Quer descobrir? Então, vem com a gente! Fala galera bonita do canal Leg Trânsito! Salve galera! Ronaldo, se eu for pego treinando com meu pai, namorado, enfim, sem ser o meu instrutor, o que pode acontecer? Eu sou multado, eu perco meu processo de habilitação? Quais são os problemas que isso pode me trazer? A primeira coisa é a multa, né, Fabi? É uma multinha para quem está na direção do veículo por não possuir habilitação e outra para quem está junto ali por entregar a direção. Ambas multas gravíssimas de valor bem alto, tá? E essa multa ela vai para quem? Para mim que não tenho habilitação? Olha, o que acontece na questão da aplicação da multa? Tem a questão do pagamento, né? Então, o valor a pagar, e tem a pontuação a registrar. A punição pecuniária, o valor a pagar, sempre vai estar vinculado ao veículo. Então você, por exemplo, você não tem habilitação, está aqui treinando, o carro não é seu, é de um terceiro, independentemente de qualquer coisa. O valor, quem vai pagar é o proprietário do veículo. Fica vinculado ao documento. Se não pagou, depois o licenciamento anual do veículo nem vem. Não adianta querer assim, mas a pessoa pegou o carro lá, ela não tinha carteira, coisa não interessa. Vai ficar vinculado ao veículo. Já a pontuação não tem como registrar no seu prontuário porque você não tem carteira. Aquela pessoa que está junto, que entregou a direção, se tiver habilitação, aí vai registrar a pontuação do entregar a direção para ele. A sua aqui, por conduzir sem habilitação, nunca vai recair sobre um terceiro. A pontuação é sempre para quem pratica. Tem habilitação, registra a pontuação. Não tem, não registra. E se o dono do veículo também não tiver a habilitação, como é que vai ficar isso em relação às penalidades? Do mesmo modo, valor vinculado ao veículo, isso independe de quem que é dono do carro, se tem carteira ou se não tem. E a pontuação só vai registrar se a pessoa tiver habilitação, né? Então tá, isso para por aí ou tem mais algum problema para quem está no processo de habilitação ou para o dono do veículo? Tem. Para quem está no processo de habilitação, pode acontecer a suspensão da licença de aprendizagem por 6 meses. Licença de aprendizagem é aquele documento que é concedido para quem está tirando carteira, que já passou na prova teórica, está nas aulas de direção, e com aquela licença, num veículo de autoescola e acompanhado de um instrutor, ela pode treinar, o que não era o caso aqui. Aí, Fabi, mesmo a pessoa tendo a licença, estava lá com a licença de aprendizagem na hora que o agente parou, mas não era um carro de autoescola, quem estava do lado não era um instrutor, então essa licença pode ser suspensa, tá? E o proprietário do veículo vai responder por crime. Além da infração de entregar ou permitir a direção, ele vai responder por crime previsto no artigo 310, que dá pena de 6 meses a 1 ano de detenção, ou de detenção, isso mesmo. Claro que essa pena, por ser de pequeno potencial ofensivo, vai ser convertida em pena alternativa, que é o pagar uma cesta básica de um salário mínimo, certamente, ou prestar serviço a uma instituição qualquer. E o condutor também, esse que não tem habilitação, também pode responder por crime se a situação envolver perigo. Olha que curiosidade, o proprietário do veículo sempre vai responder por crime, independentemente de ter existido risco ou não. O condutor só responde por crime se ele oferecer risco, se a situação oferecer risco. Aí vem aquela dúvida, o que seria esse oferecer risco? É muito simples. Você está aqui treinando com a pessoa do seu lado. Aí o agente, por acaso, te parou e aí que foi ver que você não tem habilitação, que estava ali treinando. Tinha algum risco na situação? Nenhum, ele te parou por acaso. Agora, envolveu num acidente, atropelou alguém, ou ofereceu grande risco, vinha dirigindo perigosamente, zigue-zagueando, tentando ele controlar o carro, que é natural de quem está aprendendo. Isso tudo caracteriza uma situação de risco. Aí vai caber o crime para quem está conduzindo. Repito, são 2 tipos de crime. 309, que é o conduzir sem habilitação, só vai responder se houver perigo de dano. O 310 do Código de Trânsito é o crime independentemente do risco, que cabe aí ao proprietário do veículo. Outra situação que me veio à cabeça aqui agora, a gente está falando, se for pego treinando, já num processo de habilitação. E se eu for multado antes de dar início no meu processo de habilitação? Como que vai acontecer comigo? São 2 dúvidas aí. Uma é antes de começar o processo de habilitação, e outra é quando está no processo de habilitação, mas ainda não tem licença de aprendizagem, né? A pessoa ainda está no teórico, resolveu dar uma adiantadinha no treinamento. Tem Detran, vamos responder essa segunda primeiro. Não, nem no teórico, antes mesmo de começar o processo, né, de habilitação. Né? São 2 situações, 2 dúvidas. Uma para quem ainda nem começou o processo
e outro para quem já começou, mas ainda não está com a licença. E aí como é que ela vai sofrer aquela suspensão de 6 meses, sendo que ela não tem a licença, né? O primeiro caso, que é antes dela começar o processo de habilitação, o que acontece é que não vai prejudicar em nada no fato dela tirar a habilitação. E essa é uma dúvida que o pessoal manda muito pra gente. Eu tomei uma multa aqui, não tinha carteira, me pararam, multaram, e agora eu quero começar meu processo de habilitação. Será que eu posso? Pode e deve. Tá? Porque, inclusive, essa é a maneira de você regularizar. Você foi multado porque não tinha habilitação. Então, corra atrás para tirar agora. Não atrapalha em nada. A segunda é em relação à pessoa não ter a licença de aprendizagem. Ainda estava no teórico. Aí foi pego treinando lá, como é que vai suspender a licença dele? Aí vai de cada DETRAN. O que a norma determina é que a licença seja suspensa. Se não tem licença, obviamente que não tem como suspender. Mas tem DETRAN que bota uma observação no prontuário da pessoa, quando ela pega a licença, aí trava o processo dele por 6 meses. E claro, né? Que num processo que vale 12 meses, né, que dura por 12 meses, você toma 6 meses de gelo aí, você perdeu metade do seu tempo. Aí tem que correr, que senão o tempo acaba e você não consegue tirar a carteira. E quando a pessoa foi multado antes de ter habilitação e a multa demorou tanto para poder veio a notificação, para depois virar a multa. Demorou tanto que a multa chegou, eu já estava finalizando o meu processo. É porque o processo administrativo que vai incidir nessas punições, ele começa com a infração, né? Então cometeu a infração antes, aí foi autuado, a autuação ainda não é a multa, é o que o agente preencheu ali. Mandou para a autoridade, ocorre todo o trâmite do processo administrativo para punir com multas e outras punições que vierem a caber aí. E aí quando chega de fato a aplicar as penalidades, a multa, coisa e tal, que lá na frente, às vezes a pessoa já está no processo de habilitação, né? Aí está com a licença dela, eles vão suspender? Não vão, porque isso só vai incidir se acontecer durante o processo de habilitação, para suspender a licença, tá? E se ela já tiver com a permissão, já tiver terminado todo o processo, já tiver com a PPD na mão, vai perder ela? Não vai perder. Você só perde a PPD por infrações graves, gravíssimas ou reincidente em média, ocorridas no período que você tiver com ela na mão. Ah, virou multa agora, mas a infração foi cometida antes, não incide para a perda da sua provisória. Uma outra coisa que eu quero te perguntar é se eu tenho habilitação, pego carona com você que não tem, eu vou ser responsabilizado por isso, por entregar a direção a alguém que não tem habilitação? Lembrando que é uma carona? A legislação de trânsito ela prevê duas hipóteses, entregar e permitir. E as duas são aplicadas ao proprietário do veículo. Se o proprietário do veículo está junto desse condutor sem habilitação, aí chama-se entregar a direção a alguém inabilitado. Ele estava aqui, ele podia estar dirigindo, ele, o proprietário, e entregou a direção para outro. Agora, se ele não está presente, vamos supor, o carro é do seu pai, você não tem habilitação, pegou o carro, sob o consentimento ou não do seu pai, isso é permitir. O seu pai depois vai alegar, né, obviamente, que ele não sabia que você pegou o carro, mas o fato de você tornar a posse do veículo fácil, né, Furto, né? Deixar a chave, não é nem que é furto, mas deixar a chave de maneira fácil, acesso fácil para uma pessoa sem habilitação pegar, já também caracteriza o permitir. Então, essa desculpinha aí não cola não, tá? Normalmente é que todo pai coloca, né? Ah, eu nem sabia que tinha pego o carro, mas deixou a chave dando bobeira ali, né? Então a responsabilidade é sua. Aí trazendo para a sua pergunta, que é aquela pessoa que está de carona, então, ó, o carro do seu pai, você pegou, estava aqui dirigindo e me deu uma carona, eu sou habilitado. Eu respondo por entregar a direção porque eu estou aqui do seu lado? Não. Pelo menos eu entendo que não. Essa infração ela vai caber somente ao proprietário se ele estivesse aqui presente. Como ele não está presente, a infração caracterizada aqui é o permitir. O proprietário, seu pai, vai responder por permitir a direção. Também vai acontecer o conduzir sem habilitação. E quem está do lado aqui de carona, problema nenhum. Só que vai se dar um pouquinho de dor de cabeça para provar que ele estava de carona, né? Mas enfim, acho que respondi todas as dúvidas aí, né? Eu acho que agora, quando chegar na minha rede social sobre dúvida, eu vou indicar esse vídeo, né? Gostou? Foi útil para você? Então, ó, like aí, gente. Taca o dedo nesse botãozinho e ajuda a gente aí. Compartilha com todos os seus amigos que estão no processo de habilitação. Até que tem habilitação, né? Eu acredito que seja útil também o conteúdo. Um abraço, galera. Fui! Tchau, gente!